Só que a mulher do capítulo 12 não é uma alusão a Maria, porque é um símbolo. E a alusão é a igreja. E por que vai ficar mais claro daqui para frente? Olha esse verso que nós vamos ler agora. Versos 13 e 14. Quando, pois, o dragão, que é Satanás, viu-se atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí é onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, não pode ser Maria, porque isso não aconteceu em momento algum. Mas a igreja cristã, que foi fundada na morte de Cristo, ela seria levada pelo próprio Deus para o deserto. E lá ela ficaria um tempo, tempos e metade de um tempo. O que significa essa expressão, um tempo, tempos e metade de um tempo? Cristo fundou a igreja cristã, certo? Essa igreja cristã, ela está representada no Apocalipse por 7 fases. Mas há um momento em que os sinceros, dentro da igreja cristã, eles precisam se desligar da igreja institucional. Por quê? Porque a igreja institucional, ela vai se afastar do ensinamento bíblico. Lembra dos cavaleiros? A princípio era um cavalo branco, mas chegou a um ponto de vir um cavalo preto. Uma degradação completa da fé. Quando a igreja se institucionaliza, e esse processo começa com Constantino, você continuará tendo uma igreja institucionalizada, mas você agora vai ter um remanescente que sai dessa igreja e é levado por Deus para o deserto. Então você agora tem um remanescente da igreja que é perseguido e você tem a linha institucional da igreja que persegue o remanescente. Então, eu tenho 2 igrejas. Agora você tem. Tenho 2 igrejas, porque a primeira se foi. Não, ela continua. Não, a primeira igreja, aquela primeira igreja pura, única, ela se paganizou. se paganizou. E ela, em determinado período, ela se dividiu. Sim. Vamos entender isso à luz da história. Mas o ponto que eu quero voltar com vocês aqui é por que aí falou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se você for para Daniel, capítulo 11, verso 13, lá diz assim, ao cabo de tempos, isto é, de anos, o rei do norte virá contra o rei do sul. Então a expressão tempos na Bíblia, ela significa anos. 3 tempos e meio são 3 anos e meio. Se cada mês do calendário judaico tinha 30 dias, então basta fazer uma conta. 3 anos e meio você tem 30 dias, certo? Em cada mês. 3 anos e meio você vai ter quantos anos aí então? 1260. Eu vou colocar aqui uma tabelinha de conversão e vocês vão entender. Mas no verso 6, você já aparece a mesma expressão. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante quanto tempo? 1260 dias. Lá primeiro disse que era um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora 1260 dias. Nós estamos falando do mesmo período profético. Ou seja, 538 até 1798. Nós já explicamos esse período para vocês e vamos voltar no capítulo 13. No ano 538 inicia-se a supremacia papal e ela vai durar até fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI é preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Então a prisão do Papa em fevereiro de 1798 assinala o fim dos 1260 anos de supremacia papal. Então o que é dito sobre a igreja, a mulher nesse período? Verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. O dragão arrojou um rio contra a mulher, um rio de perseguições. E o deserto amparou essa igreja. Por quanto tempo? 1260. Então, no ano 538,
No 6º século, Elbert, você tem então a continuidade da igreja institucional e você tem a saída de um remanescente. Quem é que sai? Aqueles que não queriam se corromper na fé. Aqueles que queriam permanecer leais à palavra de Deus. Então, esses que quiseram ser leais começam a ser perseguidos pela própria igreja. Pois é, mas aqui está falando que é o dragão, então, né? Porque aí a profecia chama de dragão que está perseguindo a igreja. Uhum. Se o dragão, que fala dragão, é a serpente, o diabo, mas o que aconteceu mesmo na prática, né? Foi a própria igreja que, junto com a Santa Inquisição. O que eu posso concluir? Que o dragão nunca dá as suas caras. Ele sempre usa instrumentalidades humanas para alcançar o seu propósito. Você quer ver uma coisa? Você está no Apocalipse capítulo 12, não está? Então, olha aqui no capítulo 12 algo interessante. Versículo 4. O dragão se deteve em frente da mulher para lhe devorar o filho quando o nascesse. O diabo tentou matar a Cristo no seu nascimento? Ele? Não. Quem é que ele usou? O rei. Herodes, que era rei de que império? Romano. Pronto. Nesse momento que o dragão tenta destruir o menino Jesus, é o dragão que está tentando. Usando quem? O Império Romano. Agora vá para o versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar, certo? Durante os 1260 anos que o dragão persegue a mulher, o diabo perseguiu a igreja por 12 séculos? Não. Sim. Sim. Mas ele usou quem para perseguir o remanescente? O poder papal. A igreja institucionalizada, liderada pelos papas. Se você for agora para o versículo 17 do mesmo capítulo, aí é dito: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, como iremos ver hoje, são características da igreja de Deus no tempo do fim. Mas o dragão vai aparecer para perseguir o povo de Deus no tempo do fim? Não. Ele vai usar mais uma vez instrumentalidades humanas. E nós veremos no capítulo 13 que será os Estados Unidos da América do Norte. Então, o dragão, ele nunca dá as caras. Ele usou o Império Romano, usou a Igreja Romana, vai usar os Estados Unidos. Então, ele nunca dá as caras. Ele é o poder por detrás. É por isso que o dragão está perseguindo a mulher. Então, a mulher perseguida, ela é o remanescente que saiu da mulher que se prostituiu. E quando chegarmos no capítulo 17, você vai ver a mulher prostituta, que se prostituiu. Então, Cristo fundou uma igreja, mas historicamente essa igreja se prostitui. E a igreja cristã torna-se uma igreja institucional e o remanescente tem que sair dela. Por quanto tempo? 1260 anos. Mas quando terminar os 1260, ela tem que aparecer. Quando é que terminou os 1260 anos? 1798. E quando é que a igreja remanescente aparece? Na nossa visão, 1844.